Meus amigos, duro é você pelejar, caminhar e você entender um propósito. Deus tinha um propósito e tem propósito com muitos, mas tem certas pessoas que Deus tem um propósito de especial. Aqui me faz lembrar nessa guerra, nessa labuta que Josué teve, naqueles momentos onde Deus participava ele, o encorajava, fazendo assim com que ele tivesse essa coragem para substituir aquele que tinha uma intimidade muito profunda com Deus, que era Moisés. Josué começa a se preparar a tempo para que venha substituir. Mas quem preparava ele em silêncio era Deus. Até chegar um momento que ele sentiu, porque Moisés chama ele, faz a escolha e diz: escolhe seu auxiliar. Ele escolheu Caleb. O que eu quero dizer é que nesse momento dessa passagem que eu vou passar para vocês, a importância onde Deus determina, em certas situações, em certas circunstâncias, a pessoa certa, coerente, para que venha substituir e, ao mesmo tempo, ter aquela confiança que a pessoa vai fazer de um jeito melhor, vamos dizer assim, do que aquele o qual está substituindo. Eu faço lembrança aqui e faço menção que quando ali estavam os discípulos chorando naquele momento ali, à beira do mar, o Senhor estava subindo para os céus, né? E chorava os discípulos, porque achavam que ia ficar órfãos. Mas Jesus disse: olha, não precisa você chorar. Não tinha dito eu que vou para a casa do meu pai preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muita morada. Mas eu não deixarei desconsolados, porque eu envio o Espírito Santo. Muito bem. Então, naquele momento ali também, Jesus deixou bem certo quem estava substituindo o nosso Senhor Jesus, que era o Espírito Santo, o Consolador, o intercessor. Da mesma forma que eu coloco novamente aqui no Velho Testamento essa passagem, onde Josué toma posse da responsabilidade e adentrar para Canaã. Ali para frente ia ter muita guerra, muita tolerância da parte dele, até mesmo na esperança com Deus de cumprir o Senhor a palavra com ele, como foi cumprida. Porque era uma promessa há muito, desde Abraão, conta as estrelas dos céus, e assim será a sua descendência. E aqui, Josué está também determinado a cumprir esta palavra que o nosso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que diz para Moisés que era o que era, diga somente isso, eu sou o que sou, está aqui anunciando para Josué. Olha como é que ele faz. Vamos ler aqui nesse capítulo, o capítulo de Josué, capítulo 5, versículo 13. Em rápidas palavras, diz o seguinte: então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava ali em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou então Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos adversários? Do nosso adversário. Então respondeu ele, aquele homem que estava ali: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça suas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás santo é. E fez Josué assim. Meu querido, minha amiga, meus irmãos em Cristo, o que eu quero passar aqui para vocês nessa pequena passagem é um interesse que nós devemos ter
em saber que quando Deus designa algo a você, a sua vida, nós temos que ter aquela carência, aquele discernimento, aquela boa vontade, do qual é o Evangelho de Cristo em toda a vida de alma vivente. A boa vontade de levar o Evangelho a toda criatura, até mesmo fazendo conhecer que o mundo jaz maligno, que morrer para o mundo e nascer para Cristo, ou seja, você educá-lo, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você receber notoriamente o que está lá em Marcos capítulo 16, onde diz que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali você vai receber o poder de expelir demônio e sarar os enfermos, os doentes, os que precisam de ser libertos. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que essas boas novas, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, certo? Determinado pelo Pai, Filho e Espírito Santo para conosco, é esta a noção que eu quero que você tenha. Josué, então, ele ali, quando viu, ele prostrou e disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Né? Então, o anjo vira e fala assim: olha, eu quero que você tire sua sandália dessa terra, desse solo que você está pisando. Porque aquela cidade, aquela nação ali, onde os cananitas estavam, certo? Canaã era repleta como vamos dizer assim, de várias, vamos dizer, de línguas, de nações que estavam ali, que nós chamamos de tribos, né? Várias tribos estavam naquela terra, e era bastante, e contundente. Tribo essa que aquelas pessoas eram ruins, era de coração, de cerviz dura. Mas Josué não olhou a circunstância. Chamou Caleb e disse: essa é a nossa terra prometida desde o nosso pai Abraão. Vamos adentrar para frente, vamos adentrar para dentro. Adentrar já fala para estar dentro, né? Vamos adentrar e vamos ser vencedores. Então aquela espada que o anjo estava com ela, eu creio que foi passada. E naquele momento que estava ali em Jericó, a muralha de Jericó era uma dificuldade tremenda, mais de 40 anos que o povo lutava e não tinha brecha. E o Senhor entrega aquela cidade, derrubando a muralha. Quando o Senhor te chama, ele te chama com uma questão. Ele te prepara e te dá porte tremendo, o poder para você exercer a autoridade sobre seus inimigos. Então, isso é aquela consistência que a gente fala. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E você parte para cima com essa, vamos dizer, com essa força, e não seja intolerante, mas você seja realmente aquela pessoa o qual Deus quer que você seja. E você parte para cima. E Deus fez o quê? Derrubou as muralhas. E agora não era mas era obstáculo, porque muitas vezes a pessoa procurava ali aquele povo para entrar em Jericó, uma brechazinha que pudesse, e não conseguia, que era dura demais a rocha. Mas Deus derrubou aquelas muralhas e eles entraram para dentro. Mas antes disso foi anunciado: tira suas sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. O que significa isso? Separado. Deus separou Canaã. Deus colocou Canaã para o povo dele. O que você espera? O que resta da sua esperança? Aonde você conhece um Deus que é forte, poderoso, Deus de ontem, de hoje, de amanhã, que pode todas as coisas nele que te fortalece. Certo? Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde você alcança a misericórdia dele. Então, nosso Jesus disse que no mundo tereis aflições. Lembra daquilo que eu falei, que os discípulos estavam ali na praia, desconsolado, e o Senhor disse: olha, não, eu não tinha dito a vocês que eu ia subir, preparar, que é necessário eu preparar lugar para vocês, que vocês não temessem. Ora, Jesus disse isso e ainda confirmou: eu jamais vou deixar vocês fora, jamais vou deixar vocês desconsolados. Estou enviando o Espírito Santo para consolar vocês. Dali, da mesma forma, Josué recebeu a visita do anjo, o qual o Senhor falou: eu lhe darei, como promessa do pai Abraão, em geração a geração, as alianças que eu fiz e as dispensações até chegar a você. E agora o Senhor convida você neste momento, aonde você esteja, onde você está, que você agora
Coloque essa posição na tua pessoa. Coloque essa posição no seu estado, certo? Como pessoa decente, pessoas coerentes, com caráter e personalidade no intuito de fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra. Separe o seu momento. Coloque na tua vida. Aonde você pisar, o Senhor há de colocar esse lugar separado. E creia nessa palavra que você será salvo tu e tua casa. Então, desculpa, vamos aqui orar, vamos levar em oração aqui e agradecer a Deus por esse momento que nós estamos tendo aqui. Senhor, nosso Deus, quero que tu agora quebranta cada coração, cada um ouvinte desta palavra. Sonda a vida desta pessoa, Senhor, no íntimo e no ego, se tiver, meu Pai, que quebre agora e dá consistência, Senhor, para que ele se levante, porque derrota não é coisa por cristão, mas a gente vem por cabeça e não por cauda. E que o Senhor dê a ele toda a reverência, Senhor, e todo o amor para que ele creia nesta palavra e seja sempre assim, contundente, contra todos aqueles que se armam contra a palavra de Deus e contra a si próprio, porque o Senhor prepara com a armadura santa, capacete da vitória, calça com o evangelho da paz, uma espada de dois gumes, e ainda por cima dá o escudo contra o dardo inflamado de Satanás. Fora, Senhor, aquilo que na realidade de repente ele nem espera e acontece, porque ele dá lugar e o Espírito Santo chega até ele e dá o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, paz, amor, mansidão, temperança, fé. Então, as qualidades que o homem deve receber. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a ti, ó meu Deus, e a todos quantos ouvintes estão aí precisando dessa palavra. Se aquebranta, se chega mais, porque se o homem chega a Deus, Deus chegará a ti. A você, homem. O desígnio do homem pode ser mau, mas o amor de Deus é o desígnio completo que o homem precisa. Seja sempre assim, fiel até a morte. Fica com Deus, a paz do Senhor.